No dia que Carlo Ancelotti desembarca em solo brasileiro, o Real Madrid anuncia a chegada do novo treinador Xabi Alonso, assina com o clube para as próximas 3 temporadas, ou seja, até o dia 30 de junho de 2028. O Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, disputou 236 jogos com o Real e conquistou 6 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2014 com Carlo Ancelotti no comando da equipe. O Xabi Alonso também começou no Real Madrid a sua trajetória como treinador. Ele assumiu a equipe infantil do Real Madrid, infantil A, na temporada 2018-2019, depois de ter conquistado tudo com os clubes que passou e também tudo com a seleção espanhola. Lembrando que o Xabi Alonso participou dos anos dourados da seleção espanhola, conquistando a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Ele começa sua trajetória como treinador nas categorias de base do Real Madrid em 2018, assumindo o Juvenil A, fica até 2019, quando assume o desafio de treinar nas categorias de base de outro clube pelo qual ele passou, que foi a Real Sociedad. Xabi Alonso treina o time B da Real Sociedad, faz um muito bom trabalho na base do time do norte da Espanha e depois, em 2022, é chamado para treinar o Bayer Leverkusen. O Xabi Alonso pega o Bayer Leverkusen na parte de baixo da tabela da Bundesliga em 2022, faz um grande trabalho nos primeiros meses e na temporada 2023-2024 consegue levar a equipe da Alemanha ao topo da Bundesliga, conquistando o título nacional e também conquistando a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Final da Europa League, o Bayer Leverkusen também chega, mas acaba não ficando com o título. Uma grandíssima passagem nessa primeira temporada completa na Alemanha. Já a segunda temporada não foi tão boa, mas o Bayer Leverkusen consegue fazer uma boa Bundesliga, não consegue os títulos que conseguiu na primeira, e o Xabi Alonso daí dá o salto para retornar ao Real Madrid a partir do dia 1º de junho. O contrato dele vai ser assinado no dia 1º de junho, ele assina até o dia 30 de junho de 2028, ou seja, por 3 temporadas. É a aposta do Real Madrid para uma nova era depois da era mais vencedora da história do clube, que foi a passagem de Carlo Ancelotti, conquistando 11 títulos nos últimos 4 anos, 15 títulos em suas 6 temporadas como comandante do Real Madrid. O Xabi Alonso tem 43 anos, vai para a sua segunda oportunidade treinando um time de elite, ou seja, na primeira divisão de uma grande liga europeia. Vai fazer, se a gente contar a Real Sociedad B, que foi um trabalho de um pouco mais de tempo, o seu terceiro trabalho, e é verdade que temos dúvidas de como o Real Madrid vai jogar com o Xabi Alonso, se ele vai aplicar tudo que ele aplicou no Bayer Leverkusen nas últimas temporadas, se ele vai mudar a forma do Real Madrid jogar, implementar um esquema diferente, com uma linha de 3 zagueiros, com uma linha de 5 defensivamente, colocando 2 alas e não 2 laterais. Todas essas dúvidas a gente vai começar a resolver nesta segunda-feira, quando o Real Madrid vai fazer a apresentação oficial de Xabi Alonso como técnico do clube, segunda-feira pela manhã, aqui na capital espanhola. Veremos Xabi Alonso com Florentino Pérez assinando seu contrato com o Real Madrid e também vamos ouvir pela primeira vez as ideias de Xabi Alonso para este novo Real Madrid, que inicia uma era com o técnico espanhol no comando da equipe. Isso tudo será na segunda-feira, no mesmo dia que Carlo Ancelotti será apresentado como técnico da seleção brasileira. Então, teremos o ex-técnico do Real Madrid falando agora como treinador da seleção brasileira e o futuro técnico do Real Madrid dando início à sua trajetória. Um pouquinho sobre esquemas táticos do Xabi Alonso. Na Real Sociedad B, ele chegou a jogar em algumas partidas, até se a gente for olhar pelas estatísticas, em várias partidas com uma linha de 4 defensivamente, mas no Bayer Leverkusen, os melhores momentos do Bayer Leverkusen foram realmente com uma linha de 3 zagueiros, 2 alas e um ataque e um meio de campo muito móvel, fazendo esse Bayer Leverkusen ser um pesadelo para os rivais que não conseguiam encontrar uma forma de parar o time do Xabi Alonso, principalmente na temporada 2023-2024. O Real Madrid não é uma equipe que costuma jogar com 3 zagueiros. Na era Ancelotti toda, o Ancelotti usou basicamente 2 esquemas táticos, o 4-3-3 e o 4-4-2, que foi o que ele implementou agora
no final dessa temporada, com tantos problemas de lesões e com tantos problemas defensivos que o time teve. O Ancelotti também não teve tantas peças para poder trabalhar. O Xabi Alonso chega já com algumas contratações que ele mesmo conversou com o clube na hora de fechar essa sua passagem para o Real Madrid, pedindo um zagueiro. Já foi anunciada a chegada de Dean Housen para compor o sistema defensivo do Real Madrid, e ainda estamos no aguardo de laterais. Trent Alexander-Arnold está encaminhado, vamos ver se o Real Madrid consegue, junto ao Liverpool, a liberação para contar com ele no Mundial de Clubes, e aí o Xabi Alonso ainda aguarda um lateral esquerdo para compor esse elenco, e aí, a partir dessa segunda-feira, já escutando o Xabi Alonso, a gente vai ter uma ideia melhor do que ele vai fazer nesse primeiro momento com o Real Madrid, porque ele vai ter muito pouco tempo para trabalhar com o elenco do Real Madrid. Lembrando que o time tem agora uma semana livre e se apresenta a partir do dia 1º e dia 2 de junho. O problema é que a grande maioria dos jogadores do Real Madrid que não estão lesionados estarão com suas seleções, então o Xabi Alonso só vai poder contar com o elenco completo, já com os jogadores retornando dos jogos das seleções, lá nos Estados Unidos, no dia 14, quando o time viaja para preparar a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, que será o primeiro jogo do Xabi Alonso como técnico do Real Madrid no dia 18 de junho. Ou seja, ele vai ter 3 ou 4 dias somente para preparar o time para jogar o Mundial de Clubes. Então vamos ver se ele vai aplicar já desde o início as suas ideias. Teria que mudar muita coisa na forma como a grande maioria de jogadores que está no Real Madrid está acostumado a jogar, ou se ele vai no Mundial de Clubes tentar manter um pouquinho a base do que vem sendo jogado para depois, aí sim, no início da seguinte temporada, ter mais tempo para poder trabalhar o time e aplicar as suas ideias. Mas começa um grandíssimo desafio para Xabi Alonso, que assume o Real Madrid, como eu dizia, depois da era mais vitoriosa do clube, com o Ancelotti no comando da equipe. E ele, que é um treinador ainda muito jovem, que está apenas no seu segundo trabalho na elite do futebol europeu, vamos ver o que o Xabi Alonso começa a trabalhar para essa nova era, esse novo momento do Real Madrid, com um treinador mais jovem, mas que tem muita identificação com o clube e que conhece muito bem o Real Madrid pela sua passagem na equipe, conquistando aí uma Liga dos Campeões e sendo um dos jogadores do Real Madrid que conseguiu também tudo com a seleção espanhola. Começa a era Xabi Alonso e a gente vai ter uma ideia um pouquinho melhor do que o técnico quer fazer a partir desta segunda-feira.